Continuando aqui a nossa jornada pela retrospectiva do entretenimento, chegou a hora da gente falar aqui das séries de TV que balançaram aqui nas nossas telinhas em 2025. Que demais! E aqui a gente vai misturar um pouco, tá, gente? A gente vai abordar tanto as séries nacionais quanto também as internacionais. Então vai ter um pouquinho de cada uma, não importa a emissora ou o streaming que ela passou, tá bom? Então vamos nessa para mais um vídeo aqui da retrospectiva do entretenimento de 2025, dessa vez com as séries de TV. E antes de prosseguir, aquele recado básico de sempre: se inscreve no canal, ativa o sininho, baixa o central like e bora começar pelo mês de março, porque o mês de março, gente, ele foi um mês onde tudo começa. É mesmo? É? E depois das festas de fim de ano, depois das férias, do carnaval, é onde o povo realmente volta a pegar no trabalho e é quando as séries de TV realmente estreiam aí para fazer o conforto aqui pra gente, não é mesmo? É verdade. E no mês de março, por incrível que pareça, nós tivemos duas grandes surpresas. Começando pela minissérie que paralisou o mundo, Adolescência, da Netflix. Essa daí, minha gente, que olha, se teve uma história que causou verdadeiro furor no mundo inteiro, foi a Adolescência. Porque com uma história muito ousada e com uma estratégia de filmagem bastante ousada, porque a série ela é inteira filmada num plano sequência, ou seja, plano sequência é aquilo que você está fazendo uma gravação única e você não tem corte, você vai andando e acompanhando os personagens o tempo todo. Então, com isso e com uma abordagem sobre o universo dos adolescentes que muitos adultos até nem sabiam, a série meio que conquistou assim uma enxurrada de críticas positivas, vários elogios, muitos psicólogos usando a série como argumento para poder tentar entender o mundo dos adolescentes e conversar, sabe? Então, a série, a minissérie, que é lá do Reino Unido, causou um verdadeiro furor e todo mundo ficou embasbacado com a atuação do Owen Cooper, né, que é aquele garotinho que fez o protagonista aqui dessa minissérie, e o Stephen Graham, que também, destruiu aí tudo, e assim, foi realmente uma das gratas surpresas de 2025, foi a minissérie Adolescência. Já no Globoplay, a gente teve aqui a minissérie biográfica Raul Seixas, Eu Sou, que contava aí, né, um pouco da trajetória e da carreira do grande eterno Raul Seixas, que tem hits aí memoráveis. E aqui, né, o que surpreendeu todo mundo é a caracterização do Ravel Andrade, que ficou igualzinho ao Raul Seixas. Inclusive aquele clipe, né, que ele canta a música Eu Sou, que dá título aqui à minissérie. Se você faz a comparação, tá igualzinho. Obviamente, como é uma obra de ficção, tem alguns fatos que eles colocam ali que uns são verdade, outros não, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Como toda boa seriografia, tem sempre um fato que é verdade e outro fato que é mentira. Eu já diria Victor Frankenstein. Agora, indo para abril, a gente teve uma série aqui que meio que foi um divisor de águas aí, tá? Um divisor de opiniões, eu diria. Eita porra! Que é a segunda temporada de The Last of Us. Isso porque, minha gente, a série ela adaptou o segundo game, né? O The Last of Us 2. E para quem já está acostumado com a história dos games, já sabia muito bem que uma morte chocante ia paralisar todo mundo. O que ninguém sabia é que essa morte, que foi no caso a morte do Joel, né, fosse acontecer logo no começo da série. Então isso chocou todo mundo, né? E também porque a gente sabia que o Pedro Pascal tinha que ser liberado para poder fazer o Quarteto Fantástico, né? Então teve isso. Mas depois disso, gente, a série tomou um outro rumo que foi assim, para uns foi ladeira abaixo, para outros foi uma coisa assim maravilhosa. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Tanto é que a gente vai ter a terceira temporada que, assim, vamos ver o que vai acontecer, porque, assim,
foi um grande divisor de águas aqui, essa segunda temporada de The Last of Us, na HBO Max, na HBO, né, não fechada. E agora, seguindo para o mês de maio, nós tivemos aqui a série Pablo e Luizão, ou podemos chamar simplesmente aqui Retratos de Paulo Vieira, porque basicamente essa série ela conta basicamente uns causos e cantos aí, né, da vida de Paulo Vieira, esse humorista que tem um humor assim inteligentíssimo que flerta ali com o RH da Globo. Então ele está sempre fazendo piadas que podem comprometer seu emprego e também indo saber a história das pessoas com as viagens que ele faz lá com o Avisa Lá Que Eu Vou. E essa série, gente, por incrível que pareça, ela trouxe uma coisa muito interessante, porque primeiro, resgata dois veteranos que já estavam um pouco longe da atuação, que no caso é o Ayrton Graça e o Otávio Miller. Então ela traz esses dois de volta. A Dira Paz está com um humor sensacional. E quando o Paulo Vieira entra para quebrar meio que a quarta parede com a gente, são os momentos que eu mais adorei nessa primeira temporada. Inclusive, já vem aqui o spoiler, né? Em 2026, vamos ter aí a segunda temporada de Pablo e Luizão. Então aí vem mais história boa pra gente se divertir com a vida desse humorista maravilhoso aí, sagaz, que é o Paulo Vieira. Após as festas juninas de junho e as férias de julho, chegamos aqui no mês de agosto com duas séries tenebrosas. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, sério. Estou falando aqui da minissérie Dias Perfeitos, do Globoplay, e da segunda temporada de Wandinha, da Netflix. Começando por Dias Perfeitos, gente. Dias Perfeitos, para quem não conhece, ele é um livro escrito pelo Rafael Montes, o mesmo autor aí de Beleza Fatal, que a gente vai falar no vídeo de novelas. E essa história, gente, é uma história de amor, psicopatia e doença, assim, muito forte. Inclusive o livro ganhou até uma nova atualização, né, com um final alternativo. E a série, e isso foi uma coisa que eu gostei muito dessa minissérie, no caso aqui, né, que ela foi para um outro caminho. Ao invés de contar a história através da visão do Theo, que é o que o livro conta, né, a visão doentia dele, aqui ela conta tanto a visão dele quanto a visão da Clarice, que está sofrendo ali, né, nas mãos do Theo. E a gente tem aqui duas atuações monstruosas, gente, que é o Jafar Bambirra, que faz o Theo, e a Júlia Delavia, que faz a Clarice aqui, numa atuação que, meu Deus, você é de ficar impressionado. Tanto é que, quando ela foi reaparecer aí em Reencarne, não senti que foi a mesma coisa, até porque, pô, aqui ela deu o gás, assim. E o elenco coadjuvante também ajuda muito, principalmente Débora Bloch, que uma participação especial, mas assim, é um brilhantismo em pessoa que tá ali, sabe? Então isso pra mim foi maravilhoso. Dias Perfeitos, ó, melhor minissérie. Inclusive já tinha lido o livro original e eu comprei a versão com final alternativo e reli o livro enquanto assistia a minissérie. Então quando eu vi assistir a minissérie, eu chegava lá e via, olha aquele trecho que tá no livro, olha aquilo ali, sabe? Então, a recomendação aqui, lê o livro e depois assiste a série se você ainda não assistiu, ou reassiste para poder matar as saudades aí do Theo e da Clarice, porque esse casal é sangue tenso. E, já que a gente falou aqui de tensão, teve a segunda temporada de Wandinha, que teve um marketing assim, ó, esplendoroso, né? Tivemos aí o Gaga Cabana, que a Lady Gaga colocou lá uma mãozinha naquela caixa de areia. Inclusive, acho que, assim, pegando no modo geral, a segunda temporada foi boa. Continuou mantendo o nível da primeira, só que agora com menos romance adolescente e mais cenas de suspense. O conceito da história do Mãozinha também, que é acrescentado aqui. A revelação de que a família Addams não é 100% perfeita, que ela tem muitos segredos macabros. E a terceira temporada que vai ter agora a Tia Ofélia já é mais uma prova disso. Inclusive, Eva Green
foi revelado sim que Eva Green vai fazer a Tia Ofélia aí, então ó, preparem-se porque Wandinha vai chegar com tudo na terceira temporada e quem tá ansioso, morto de ansiedade para poder ver essa série, eu já tô. E agora, gente, a gente chega no mês que eu posso dizer para vocês que esse tem um mês que foi o mês das estreias das séries de TV, esse foi o mês de outubro, porque para os amantes de séries, esse aqui foi o mês super agitadíssimo de estreias nacionais e internacionais. Para começar, a gente teve aqui a estreia de 2 séries no Globoplay para fazer a maratona de terror, né? Que foi Vermelho Sangue e Reencarne, né? 2 séries de terror onde Vermelho Sangue abordou o universo dos vampiros e lobisomens num tom lá mais crepúsculo e Reencarne foi mais pro lado do sobrenatural. Então a gente tinha lá, a gente teve ali a atuação da Thais Araújo sendo possuída por um demônio com aquele olho branco, uma atuação que você fica assim, meu Deus, aqui é atriz de verdade, viu, gente? E uma história aqui até cabulosa, viu? A história de Reencarne, eu achei ela mais apetitosa, sabe? Já a história de Vermelho Sangue, que inclusive vai ter uma segunda temporada que já tá gravada, inclusive vai lançar em 2026, né? Traz essa história meio que de... uma história de crepúsculo, né, gente? Amor de vampiros e lobisomens, essa disputa eterna, uma coisa mais voltada para jovens mesmo, né, gente? Porque Reencarne tem umas coisas assim que... nossa, Vermelho Sangue ficaria com medinho até. Tô lascado! Mas os destaques de Vermelho Sangue, eu digo aqui, você trazer a história dos lobisomens, né? Não um lobisomem, né? Uma lobimoça, né? Letícia Vieira, o grande destaque aqui da série, assim como toda a cena da transformação dela em lobimoça. A hora que a gente vê ali, né? Que eu acho que esse é o ponto que funciona, mas é um erro também, que é a questão do CGI. Porque você tem horas que você vê ali que é um lobo-guará de verdade, mas tem horas que é um lobo-guará de CGI bem assim, que você percebe que não é real ali, né? Mas assim, a série eu gostei bastante da primeira temporada, maratonei assim, ó, com um gosto total. O que eu não gostei muito foi da aparição do Lucas Leto, né? Porque ele é acreditado, mas ele só aparece no final da primeira temporada, gente. Então assim, podia nem acreditar ele lá, deixava como uma surpresa, sabe? Pra dizer, ó, o Sardinha está aqui, ele é um lobisomem, sabe? E aí a gente vai ter agora a segunda temporada, que com certeza vai ter muito mais coisa do personagem do Lucas Leto pra gente poder apreciar, né? Nessa série aí da Rosanna Svartman. Bom, se tem uma coisa que a gente gosta mesmo, gente, é True Crime, não tem discussão. E a Prime Video e a Netflix lançaram 2 produções, cada uma série nacional de True Crime, né? Que assim, quando ocorreu o lançamento, elas simplesmente estouraram, viraram um hit, sensação assim, supremo, que é Tremembé e Os Donos do Jogo, gente. Essas 2 séries aqui, que assim, nossa... sabe? Primeiro Tremembé, que se mostrou um grande presídio de tensões sexuais, ao mesmo tempo que a gente acompanhava a rotina dos criminosos mais famosos do Brasil, como Suzane von Richthofen, o casal Nardoni, o Roger Abdelmaci. E se tem uma coisa que Tremembé se destaca, gente, é pela caracterização dos personagens, porque o Nardoni, assim como o Christian Cravinhos, o Abdelmaci e a Suzane Richthofen, eles ficaram assim, incríveis, gente. Incríveis. Maravilhosos, sensacionais. E Os Donos do Jogo foi para um lado mais ficção, mas que também está atrelado com a vida real, que é a Guerra do Jogo do Bicho, que estourou com o documentário Vale o Escrito do Globoplay. E também com aquele filme lá, Os Enforcados, do Fernando Coimbra, que meio que complementa o que acontece, e eu acho que Os Donos do Jogo, ele chega como um segundo complemento,
e com ares assim de Poderoso Chefão. Inclusive, aquele casamento lá do Búfalo lá, gente, com o Henrique Dias, se não for Poderoso Chefão aquilo, eu não sei o que é, tá? Mas assim, o elenco todo também foi de parabéns. André Lamoglia, Juliana Paz, Henrique Dias, Mel Maia, Júlia Biscatti, o Xamã também como Búfalo, que solta solta 1 zilhão de palavrões aí na série. E assim, gente, realmente outubro foi o mês de grandes estreias, principalmente estreias nacionais, né? A gente teve aqui essas grandes produções para mostrar que o Brasil sabe fazer um seriado, ó, com toda a pompa e circunstância. E já que outubro foi o mês do terror, nada melhor do que encerrar com ele, o palhaço dançarino Pennywise, com a série It Bem-vindos a Derry. Né? No momento que a Central do Entretenimento está soltando aqui esse vídeo aqui da retrospectiva, a série já deve ter acabado já, inclusive, né? Então, assim, gente, se teve uma série que bombou assim, estourou, foi essa, o que mostra que o brasileiro realmente é apaixonado pelo Pennywise, e com um detalhe muito importante, porque a série, ela meio que disputou vaga aí no coração dos brasileiros com o Stranger Things, que a gente vai chegar já nela, e tanto é que teve até aquela disputa assim, qual o melhor vilão, Pennywise ou Vecna? E aí ficou a critério dos fãs decidir qual personagem seria o melhor monstro aí da atualidade. Mas deixando a rivalidade de lado, gente, eu digo que Bem-vindos a Derry, assim como Stranger Things, são 2 séries muito boas, mas falando mais rapidamente de Bem-vindos a Derry, é uma série que consegue expandir muito mais o universo de It a Coisa, universo esse que está no livro de Stephen King, né? Então aqui a gente tem uma explicação melhor de como funciona o Pennywise, como ele veio parar aqui, o que é que pode ferir ele. E ao mesmo tempo também tem essa história dos militares que querem utilizar o palhaço para ser uma arma na Guerra Fria ali contra os soviéticos. Então, assim, é uma explicação boba, mas que assim, quem é fã da história do livro vai conseguir catar uns easter eggs maravilhosos. O episódio que Pennywise aparece pela primeira vez, depois de 4 episódios sem aparecer, só no formato das alucinações ali, que inclusive foi uma mais bonita do que a outra, inclusive a da Marge foi a mais brutal da série até agora. Pô, quando ele aparece, não tem nem o que dizer, Bill Skarsgård é o divo, monstro aí da atuação. Então assim, ó, Bem-vindos a Derry foi um grande deleite aqui pro final do ano, e não à toa que Andy Muschietti, a irmã dele, a Bárbara, e parte do elenco da série vieram para a CCXP para falar sobre como foi retornar à cidade de Derry, como foi expandir, né, esse universo de Stephen King. Lembrando que a gente vai ter ainda mais 2 temporadas de Bem-vindos a Derry, então vem mais Pennywise aí para a gente sambar e se divertir. E também, por coincidência, teve a exibição do penúltimo episódio da série, porque o dia 7 de dezembro, que era o dia da exibição do episódio, também foi o dia da CCXP, o dia de encerramento. Então a gente teve aí, né, uma exibição especial aí desse penúltimo episódio, assim, que foi maravilhoso. E assim, gente, só ansiedade agora para a segunda temporada, que vai chegar aí em breve. Vamos agora para o mês de novembro, gente, porque esse mês de novembro ele veio com 2 séries, né, com uma estreia e uma outra que já está sendo desenrolada aí, né. Começando primeiro na HBO Max, né, já que a gente está aqui na HBO Max com o Beat, vamos continuar aqui com Ângela Diniz, Assassinada e Condenada. A gente já teve uma versão cinematográfica da história da Ângela Diniz, uma mulher que foi assassinada pelo próprio marido e ele foi inocentado das acusações, né? E esse filme é estrelado pela Isis Valverde, pelo Gabriel Braga Nunes,
que é inspirado no podcast Praia dos Ossos, que é o podcast onde a gente tem todos os detalhes a respeito da história da Ângela e do caso, né, tanto a morte quanto o julgamento também. E aí aí veio essa minissérie da HBO Max, que pegou a história da Ângela, esse podcast Praia dos Ossos, e meio que resolveu contar exatamente, nem se inspirar, é baseado mesmo nos fatos que tem lá no podcast. Então, o primeiro episódio, que inclusive foi até exibido no Festival do Rio, junto com o Tremembé, mostrou ali o quanto que a Ângela só queria ser uma mulher livre, e naquela época, mulheres que eram vistas assim não tinham o menor apreço pela sociedade no geral, né? Tanto é que naquela época também os homens podiam dizer, minha esposa me traiu, vou assassinar ela e vai ser legítima defesa. Tinha aquela coisa da honra, coisa que só foi ser derrubada muitos anos depois. E mesmo com essa derrubada e com toda uma rede de proteção que as mulheres têm hoje em dia, ainda assim ocorre crimes de feminicídio aqui no Brasil. Então a série meio que vem para fazer esse alerta, né, que é super importante e super necessário também. E a Marjorie este ano, gente, tá entregando uma atuação assim devastadoramente maravilhosa, assim como o Emílio Dantas também, como o Doca Street, que olha, pense num pra você pegar ranço, esse daí é Emílio Dantas fazendo o vilão, tá? Porque no Diário de Praia na Amazônia, ele tá mais engraçado, muito mais engraçado, mesmo sendo malvado. E agora vamos pra ela. A série que todo mundo esperou, que várias marcas fizeram product placement aí, incrível, que é Stranger Things 5, a última temporada da série, que pega aí as aventuras de Hawkins, lá do Will, da Eleven, a luta deles contra o Vecna e os Demogorgons, uma série que foi dividida em 3 partes, são 8 episódios, então a gente teve exibição do primeiro volume aí no dia 24 de novembro, então assim, todo mundo maratonou na madrugada, quem conseguiu, quem não conseguiu, pegou o atestado da Netflix, mandou para a empresa e assistiu os episódios. Vamos ter agora o segundo volume aqui com mais 3 episódios no Natal, e o último episódio vai fechar o ano, gente. É isso mesmo que você ouviu, no dia 31 de dezembro, às 10 da noite, vamos ter o último episódio da série. Então, se não é para fechar o ano com chave de ouro, eu não sei mais o que dizer. E esse primeiro volume já deu um gostinho do que essa última temporada vai ter. Embora ser uma história que já tá mais, né, confortável, ainda assim tem cenas de ação eletrizantes e, não perde tempo com rodeios não, tá? Isso foi o que eu achei mais bacana. Então é isso, gente. Essas foram as séries e minisséries de 2025. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo com a hashtag Retrospectiva 2025. O que é que você... Qual dessas séries ou minisséries listadas aqui é a sua favorita? Se ficou alguma de fora, comenta aqui embaixo também. Monta a sua lista aqui de melhores e piores. Eu quero saber aqui, tá, gente? Não se esquece também de deixar seu central like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente ainda tem mais 2 vídeos de retrospectiva pela frente. Então, não bora perder tempo, entendeu? Inclusive, se você quer rever até os vídeos anteriores da retrospectiva do entretenimento, o card vai estar aqui, o link também está aqui embaixo na descrição dos outros vídeos. Mas agora, gente, vamos deixar de enrolação e bora pro próximo vídeo. Vamos falar agora aqui das produções de super-herói diretamente da CCXP.